essa campanha é uma campanha de erguendo o altar, né? E quando eu perguntei ao Alex, ele me passou e ele disse: fique à vontade. E esse negócio de ficar à vontade ou ir para o tema, a gente fica numa guerra. Eu sou assim, né? Eu fico numa guerra tão grande. Júnior, eu ando muito, viu? Não sei para ficar muito parado, não. E eu disse: Jesus, me dá uma palavra aí. E você nem acredita que Deus começou num culto que eu fui, Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus me deu. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo número 12. Versículo de número 13. Interessante, né? Versículo de número 13. E sabe qual foi o tema que Deus me deu, Alex? Santificação. Aqui tem doutrina, não tem, Júnior? Não se preocupe não, que eu vou usar o que Deus, que Deus me deu em relação a isso. Olha o que a Bíblia diz. Segui vamos pronunciar esse versículo. Verso 12 do capítulo 13, 12. 12, 13, aliás. Diz assim. 14, irmão, perdão. Olha o que a Bíblia diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso aqui mexe comigo. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá. Quem é que deseja aqui ver Deus? Morar com o Senhor. Meus queridos irmãos, santificação é uma necessidade nossa. Precisamos buscar. Uma campanha dessa aqui, quando fala em altar, fala de colocar o altar diante de Deus, se colocar diante de Deus. A gente vê na Bíblia muitos homens que levantaram o altar diante de Deus, inclusive até no tema aqui que o Alex repassou. Abraão, um altar que ele levantou ali foi para sacrificar o seu filho, né? Amando de Deus, a pedido de Deus. Às vezes Deus pede algo a nós, irmão, que pense. Deus chega e pede para Abraão uma prova, irmãos. Diga assim: prova. Agora é prova de fogo, viu? Se sacrificar o seu próprio filho. Mas é interessante que ele foi para seguiu a ordem de Deus. Mas o que eu acho interessante, seguiu a ordem de Deus e o menino foi com ele, né, irmão? O menino poderia ter ido embora, mas não, obedeceu o pai. E quando eu, meditando nesse texto aqui, Deus me deu assim essa palavra, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esse texto mostra quanto é importante a santificação. A santificação é uma continuação natural da experiência da salvação, irmãos. Então, quem recebe Jesus como Salvador, tem a sua salvação, ele busca a santificação. E é interessante que João Wesley, ou John Wesley, né, um dos heróis da fé, ele faz um comentário muito interessante. Ele comparava a experiência da salvação a uma casa chegada ou a calçada. Vamos voltar lá. Comparavam a experiência da salvação a uma casa. A chegada ou a calçada é o arrependimento. A
porta da casa é a fé que dá ingresso ao interior da casa. E o interior da casa é a santificação. É interessante, né, irmão? Não podemos nos abrigar apenas na calçada. Não podemos. Nem ficarmos apenas na porta. É necessário nós entrarmos nesta casa, ou seja, na santificação. E eu vou moer isso aqui, viu, irmãos? Por que nós precisamos santificar a nossa vida, irmãos? Nos dias de hoje, como nos dias anteriores a nós, sempre foi difícil viver em santificação. E sempre vai ser. Nós participamos de um culto desse, avivado, aonde o pastor Júnior aqui, inspirado por Deus, irmãos, canta, louva a Deus. Deus se manifesta no nosso meio, de uma maneira sobrenatural, falando. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos para o confronto do dia a dia. E esse confronto do dia a dia, Ivanildo, o negócio é sério. O negócio é tão sério que muitos não conseguem, de maneira nenhuma, vencer a si mesmo, como diz o hino de número 225 da harpa cristã, e a ti também vencer, ser valente. É fácil vencer a nós? É fácil santificar a vida? Não. Eu não estou aqui me colocando como acima de ninguém, não. Mas eu quero te dizer, nessa caminhada que nós temos, nós vamos adquirindo experiência. Então, é necessário que, ao se arrepender, nós não ficamos só no arrependimento. Nós não ficamos só na porta. Vamos adentrar dentro e buscar a santificação que é necessária para o crente. Então, a Bíblia diz: a santificação é a consequência de uma conversão e entrega total nas mãos de Deus, como o grande oleiro que modela nossas vidas. Em 1 Pedro, eu vou aqui compartilhar com os irmãos que Deus me deu. Em 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 15 e o 16. Olha o que a Bíblia nos diz. O oleiro, ele nos modela. Ou seja, nós temos que estar modelado pela palavra de Deus, pelo oleiro chamado Senhor Jesus. Nós não podemos ser moldados por este mundo, irmão. O mundo está aí, tem sua maneira de agir. Mas o crente Jesus, aquele que tem a salvação, ele é modelado. Ou seja, ele tem um modelo de Cristo. E olha o que a Bíblia nos diz. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Quem te chamou foi o Júnior? O Júnior é apenas um canal de Deus. Mas quem te chamou foi o Senhor Jesus. E é interessante, ele chamou pelo nome. Oh, aleluia. E se ele chamou pelo nome, irmão, temos que andar na presença de Deus, moldado pelo poder da palavra dele. E aqui eu não estou falando de vestimenta não, irmão. Você sabe por que eu estou aqui? O Júnior aí todo aí à vontade, porque é a maneira dele. Eu gosto de andar assim, mas não quer dizer nada não. O importante é o que está dentro. E o que reflete, o que vai refletir lá fora é o que está dentro. O meu interior alguém vai ver o meu exterior, porque o meu interior está modificado. Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui não é brincadeira de criança, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Toda maneira de viver, irmãos.
E aqui eu não vou citar, cada um faça uma autoanálise hoje da maneira que você vive. Será que está dando fruto para o Senhor? Será que o fogo está ardendo verdadeiramente sobre o altar? Será que Jesus pode derramar do seu poder sobre a sua vida? Será que Ele pode chegar e manifestar o seu poder e o seu altar está bem acesinho para a glória do nome do Senhor? Estamos vivendo no meio de uma crise espiritual. Sabemos que é difícil viver uma vida pautada pela palavra de Deus, porque o mundo nos sufoca. O mundo ele chega e nos mostra coisas grandes e maravilhosas, e nós precisamos olhar pela ótica de Deus. Temos que olhar que temos que viver como Cristo nos manda. Verso 16: portanto está escrito: sede santo, porque eu sou. Essa palavra aqui é tão pesada, irmão, viu, Edivaldo? Ele diz: eu sou santo. E aí, você um dia quer chegar onde eu estou? Né, irmão? Para chegar lá diante de Jesus tem que ser. Ah, irmão, santo não é aquele que fica lá pendurado na parede, não. Os santos que a Bíblia está falando é comedor de feijãozinho mesmo. É aquele que trabalha assim no meio dos ímpios. É aquele que precisa ir para o confronto e de lá permanecer, sabe o quê? Na presença de Deus. Quando eu estava meditando nesta palavra, meu querido, eu estava ontem mergulhado dentro desta palavra, meditando depois do culto. Eu digo: Jesus, os irmãos estão lá querendo fogo no altar, mas eu quero te dizer uma coisa: se não tiver o altar, não tiver bem arrumadinho, não haverá fogo. É tão provável que quando Elias orou, irmão, o fogo veio, lambeu até a água, irmão. Eu acho interessante, irmão. Quer fogo na tua vida, quer sentir a presença de Deus, permanece ali moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos cobra. A palavra de Deus nos cobra. Eu vou aqui mais. Olha o que quer ver: sede santo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí o hino diz: eu quero conhecer Jesus, mas eu não quero só conhecer Jesus. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não quer Jesus. Ele diz: eu sei que Jesus faz isso. Aí eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu quis ver Jesus, não foi? Ele ouviu falar que Jesus tinha feito maravilha, e ele botou no seu coração que queria ver Jesus. Mas para ver Jesus tinha alguns obstáculos que ele teve que pular, ultrapassar. Tinha multidão, tinha ele que era baixinho. Esse baixinho, irmãos, pequena estatura, a multidão é exterior, o povo não permitia. Mas a pequena estatura tem um segredo que eu descobri esses dias meditando, sabe? Tem um segredo interessante. Esse pequena estatura que ele era, fala do que está dentro de nós, que impede de nós conhecer Jesus verdadeiramente. Ele era pequenininho, não era? A Bíblia diz que era pequena estatura. Você quer conhecer Jesus? Você quer morar um dia com Jesus? Vamos lá. É possível viver em santidade, irmão? Olhe para o seu irmão e diga: irmão, eu vou perguntar ao Alex, vou perguntar aqui ao irmão: é possível viver em santidade? É possível? Olha aí para o seu irmão e pergunte aí. Vanildo, olhando para tu aqui nesses olhão aí: é possível viver em santidade? Então vamos lá. Não é fácil. Sempre tem os obstáculos. Mas vamos lá. Vamos aprender um pouco sobre a santidade na palavra de Deus.
Primeiro, por que precisamos nos santificar? A santificação deve ser muito mais do que um simples desejo, e sim uma necessidade. Você necessita disso aqui? Você consegue sobreviver sem água? É uma necessidade. Primeiro, por que precisamos santificar? Porque é a vontade de Deus. Você sabia que Deus tem vontade que nós santificamos nossa vida? Abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. Porque é possível se santificar? Alguns motivos para se santificar a cada dia. Porque é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Deus quer que o seu filho se pareça com Ele. Abriu aí? Deus quer que você se pareça com Ele. Isso é possível através da santificação. Quando o pecado é abandonado e buscamos mais a glória de Deus. Meu irmão, se existe uma coisa que Deus quer, ouvintes da palavra de Deus, é que nós sejamos, buscamos mais a santificação. Falar de santificação hoje, irmão, para algumas pessoas, é falar que nós estamos ultrapassados. Sabia? E para que isso? Não. E quando fala em santificação, está falando do combate contra o pecado, sabia? O pecado, irmão, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 12, né? Acho que é o 12. Que a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. E na tradução da linguagem de hoje, ela vai dizer que o pecado nos assedia. Hoje essa palavra está muito em uso, né? O assédio. Agora tu imagina o pecado te assediando. Imagine o pecado nos assediando. E todo dia nós somos assediados por ele. Todo dia, irmão. Você vê, cada um de nós, homem, mulher, criança, somos confrontados. O pecado bate o olho para nós e diz assim: eu estou de olho em você. E eu quero te agarrar, porque se eu agarrar, tu é preso. Mas debaixo do sangue de Jesus é que nós estamos. Alex, eu creio nesta noite que Deus está me dando esta palavra, porque há uma necessidade para algumas pessoas de entender que a santificação é uma necessidade para a tua vida. Vivemos num mundo que o diabo trabalha todo dia, toda hora, para te tirar da presença de Deus. Vivemos num mundo que o diabo, ele tem mostrado algumas coisas, que tem momentos que nós pensamos que nós não vamos vencer, mas como crente em Jesus, nós recorremos a Ele. A unção de Deus está aqui realmente. Quantos homens e mulheres não têm caído? Porque se esqueceram de santificar a sua vida. Porque é a vontade de Deus. Outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos santificar nós, porque é a vontade de Deus. Outra coisa, para que o Senhor faça maravilha no meio de nós. Irmão, quer ver Deus operar maravilha? Eu não vou me estender pelo horário, mas quer ver Deus operar maravilha no nosso meio, irmão? Bote o povo para santificar a sua vida. Josué, a Bíblia diz que Josué capítulo de número 3, verso 5. A Bíblia diz que ele botou o povo para santificar, para Deus operar. Irmão Júnior, pode pregar a santificação, que Deus vai operar. Deixa eu te dizer o que Deus me revelou. Deus me revelou na hora que você estava louvando a Deus, você cortando uma fita de inauguração. Uma fita de inauguração. E eu disse: Jesus, o que é isso? Diga para o meu servo
que eu ainda vou levar ele e vou mostrar o que eu posso fazer através da vida dele. E que não vai ficar só aqui. Amancho. Agora eu vou pegar a palavra, santifica o povo. Santifica o povo. Isso aqui é forte. Agora usar a expressão dele é forte, irmãos. E tu cortava a fita. Eu via bem a tesoura, a fita. E ele cortando a fita de inauguração de um templo. Irmão, eu não gosto de entregar. Muitas vezes eu reluto. Mas eu tinha que dizer isso para o servo de Deus. Remenei, amanto, ai, remenei, show de cá, macho de cá. Chimine, manai, show de cá. Movimentarei nestes últimos dias, assim diz o Senhor, através da minha palavra neste local. E vidas vão se converter, sim. Vidas serão transformadas, sim. Mas é pelo poder da minha palavra, porque o meu Espírito vai conduzir. A palavra que vai sair da tua boca, a palavra que vai ser ministrada neste local, ela vai ir de encontro a pessoas sedentas neste local, que estão perdidas, e ela vai transformar, assim diz o Senhor. Outra coisa, irmão, porque devemos santificar? Para nos preparar para os desafios da vida. Oh, meu Deus. Quando eu estava meditando justamente nesse ponto aqui, irmãos, para nos preparar para os desafios da vida. Meu irmão, a nossa vida é um desafio mesmo. E agora muita gente com medo de pegar a Covid. Quem é que não tem medo? Fecha tudo. Crente, pessoas deprimidas, pessoas oprimidas. E a igreja, ela está implantada neste local para fazer a diferença. E no próprio verso do capítulo 3 de 1 Pedro, verso 15, para nos preparar para os desafios da vida, irmãos. Oh, irmãos, todo dia nós temos que matar um leão. Alex, todo dia nós temos que matar um urso, né? Pegar e rasgar pela boca, a boca dele. Todo dia um leão se apresenta para tentar nos destruir. Mas aí ele vem, é um leãozinho, aí vem um leão da tribo de Judá e... Glória a Deus! Aí Jesus chega, pensamos até que vamos sucumbir no meio da história. Sumir, irmã. Os desafios vêm muitos. Temos que vencer muitos. É o desafio do pecado. É o desafio do desemprego. É o desafio das afrontas do inimigo. É o desafio espiritual. Eu me lembro agora. Olha como o diabo está trabalhando, irmão. Eu tenho uma cunhada que ela aceitou Jesus há uns 10 anos atrás. Ela não queria saber de Jesus, Júnior. E ela aceitou Jesus, e ela antes, quando criança, tinha sido oferecida pelos avós, parece que foi os avós, para uma entidade. E ela era perseguida desde criança por uma criança, desde menina por uma criança. A criança se manifestava para ela e oprimia. E ela aceitou Jesus. Os primeiros meses essa mulher sofreu o embate do inimigo.
E Deus começou a trabalhar. Olha o desafio que nós temos que enfrentar, irmão, espiritualmente falando. E ela, um dia Deus mostrou para ela aquela criança. Ela via aquela criança, chegava, entrava dentro da casa dela. E pegava e tirava as correntes dela. Estou falando espiritualmente, irmão. E ela via. E tirava aquelas correntes e levava as correntes. E saía espraguejando. Levava as correntes. Ela disse que ouviu aquele arrastado de correntes. E quando foi agora recente, há uns 20 dias, um mês atrás, ela teve um sonho de um cachorro avançando sobre ela. E ela, com medo, mas se lembrou que era crente no sonho. E ela disse que, contando para nós, ela disse que aquele animal no sonho engolia a mão dela. E ela lembrava que ela era crente. E ela começou a aclamar o nome de Jesus. Irmão, olha como o diabo está perturbado. Ela disse que quando foi pela manhã, ela viu as marcas dos dentes daquele cachorro. Espiritualmente o diabo está trabalhando. Isso é desafio que nós temos que vencer. O crente em santidade, o diabo teme. Porque ele está no nome de Jesus. Porque ele vai no nome de Jesus. Não é que ele é super crente, super não. É porque ele tem Jesus. Oh glória. Oh glória, irmão. Vamos aí buscar mais o Senhor, que o Senhor tem grandes vitórias, vencendo os desafios, irmão. Por que devemos santificar? Porque é a vontade de Deus. Porque Deus quer realizar maravilha. Porque para nos preparar para os desafios da vida. Então diga assim: Jesus, eu quero santificar mais minha vida. Eu quero, irmão, eu necessito. Outra coisa, a santificação é a sua maior necessidade. Eu vou levar esse ponto até... tem um minutinho ainda. Filipenses capítulo número 3, verso de 1 ao 12 ao 16. Como é possível alguém se santificar, irmão? Somente pelo sangue de Jesus. Também podemos, pela graça, santificar a nossa vida a cada dia. Contudo, esse processo exige um esforço. Diga assim: esforço. Quem é que gosta de se esforçar aí? Quando eu digo que eu tenho, desde 94, aceitei Jesus e permaneço, não quer dizer que eu não tive os meus deslizes, não. Mas eu me esforcei, viu, irmão? Tenho me esforçado. Com 2 anos de crente, eu voltei a beber. E eu, numa certa vez, irmãos, eu estava numa roda de bebida, todo padrão crente. E eu tinha voltado para aquele estado e conversando ali. Aí sentou um rapaz comigo. Ele olhou para mim, eu lá. Ele olhou para mim e disse assim: tu é crente, né? Tu imagina, rapaz. Aí eu olhei para ele, eu disse: sou. Mas estou fraco. Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu estou também do mesmo jeito. Aí vai o chororô de 2 desviados, irmão. Certo? Mas aí o que aconteceu? Eu vi que aquele negócio não dava mais para mim. E um dia eu cheguei em casa embriagado. Aí minha esposa disse assim: eu vou para o culto. Eu disse: não vai. Ela disse: eu vou. Aí ela orou por mim e eu dormi. Aí ela disse uma frase. Ela disse para mim, usada por Deus: eu não vou perder meu marido para o diabo. Você conhece a minha esposa, né? Conhece. É mais crente do que eu, irmão. Acho que a mulher
era crente desde o ventre, só não sabia ainda. Mas é mais crente do que eu. E ela orou. Mas aí ela disse: tem que se esforçar, meu filho. Eu ia tão fraquinho para a igreja, mas me esforçando. Então a Bíblia diz: é um processo e exige esforço. Olha o que a Bíblia diz. Esse texto deixa algumas dicas para a santificação. Vamos lá. Em Filipenses 3, 12 ao 16. Não se considerar mais santo do que os outros. Se considere não, irmão. Você pode até buscar mais a Deus do que o outro. Pode até pregar mais do que eu, mas você não é mais santo do que eu. Você pode até orar mais do que o Alex, mas não é mais santo do que ele. Não se considerar, é um esforço. Outra coisa, esquecer as coisas que ficam para trás, irmão. O que passou, passou. Eu estou correndo, irmão. O que passou, passou, deixa para lá. Não vamos buscar o passado para nos sufocar de novo, não. O que passou, passou, irmão. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinho. O que passou era pecado, pecado deixamos. Então, outra coisa, prosseguir para o alvo. Dentro desse texto, prosseguir para o alvo que deve ser Jesus. Ô irmão, vamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, ninguém cai, né, irmãos? Tinha um irmão que dizia assim: irmão, não vamos perder Jesus de vista. Não vamos se aproximar muito da cruz, nem vamos ficar muito distante. Vamos ver, olhando Jesus. Jesus entrou naquele local. Jesus está ali naquela roda ali de bebida. Tá não. Olhe para Jesus. Aí Jesus entrou na igreja, né, irmão? Ivanildo, quando eu vi tu falando isso, me deu uma alegria, um misto de alegria com tristeza. Alegria porque você voltou. E a tristeza porque você perdeu as forças. E a alegria porque você retornou. Eu não te conheço. Eu estou te conhecendo hoje. Mas eu vou te lembrar algo que Deus manda eu te dizer neste momento. Ramancho de canta. Que o processo que tu está passando é um processo para benefício da tua vida. E se alguém virou as costas para ti, não te importa. O teu Jesus, que morreu lá na cruz por ti, ele continua de braços abertos, te abraçando e olhando. Aqui está meu filho de pé. Coloquei ele de pé. E vou ainda mostrar para ele que sou ainda o Deus que vela para cumprir com a palavra que eu disse a ele. É Deus, irmãos. Ela manai que me show de ré. Maná, eu estou aqui extremamente à vontade para entregar esta mensagem nesta noite. Outra coisa, pedir discernimento a Deus. Andar cada dia de acordo com o que já alcançou. Ô glória. O que é que você alcançou, irmão? Irmão, que privilégio nós temos. Ai, irmão, que privilégio nós. Quem éramos nós? Né, irmã? Quem era você, Júnior? Quem era o Edivaldo? Quem era o Eduardo? Quem era? Alguém olhar e disse aí, não tem jeito. Mas aí Jesus diz assim: se aqui tem jeito, se tem jeito, quem dá o jeito sou eu. Agora já alcançamos algo maravilhoso. Então vamos continuar.
Diga assim: fala Deus, fala Deus, toca-me. Deus está acendendo aqui fogo no altar de pessoas. Ei, irmão, Deus está tirando Deus está tirando aquela cinzazinha que impedia da glória de Deus, do fogo de Deus acender, meu querido. Vamos aqui ficar na presença de Deus, que tem fogo de Deus, tem fogo aqui para queimar a lenha. Quem é lenha aí? Quem é lenha? Quem é lenha? Quem é lenha? Deus quer queimar lenhas aqui. Xaramanais. Deus quer acender aqui fogo aqui, irmãos. Diga assim: eu preciso. Não, diga forte: eu preciso ser aquecido pelo fogo de Deus. 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 Aqui não é fogo estranho, não, irmão. Aqui o fogo acende mesmo. Eu estou caminhando para o final, viu, irmãos? Crente que deseja se santificar deve prosseguir sem olhar para trás. Quando olhamos para trás, irmão, corremos um sério risco de quê? De cair. Quando eu me desviei, é porque eu olhei para trás. Aí a Bíblia diz que um abismo faz o quê? É interessante, um abismo chama outro, né? Quando eu pensei que não estava dentro do abismo, tentando sair, porque eu olhei para trás. Irmão, nós podemos perder tudo, nós não podemos perder a fé. Pode perder o emprego, pode perder a mulher, pode perder o marido, filho pode não querer saber, mas permaneça. Tu sabia que Deus, Ele honra a gente de uma maneira tremenda, né? Quando nós permanecemos fiel. Quando a minha mulher disse: eu não vou perder meu marido para o diabo. Irmã, ela calejou, ela já é de oração. Alex, ela orava. Tem umas irmãs que ela tem uma parceria forte. Marisa tem duas irmãs lá que é só dizer: irmão, eu estou precisando de oração. Parece assim que elas estão de prontidão, de plantão. Meu filho, depois que aquela mulher começa a orar, o diabo se perturba, viu? Às vezes eu estou num processo correndo, aí meu filho precisa orar. Eu estou orando, mas tu precisa orar também. Batalha de oração, irmão. Sabe o que foi que Deus fez? Deus quebrou a força do mal. Você sabia, pastor, que eu moro vizinho a um centro espírita? Conhece o Júnior? Conhece? Meu amigo, depois que eu aceitei Jesus, o negócio ficou ruim. Antes de ser crente, não, porque a gente estava no mesmo barco, né? Mas
Mas aí depois que nós aceitamos Jesus, o negócio, o caldo engrossou. Tinha noite, irmão, que ninguém conseguia dormir. Aqui meu filho de prova. Mas essa mulher tinha noite que o diabo se manifestava perturbando o meu menino, ela tirava a noite todinha no escuro, cantando e orando. Teve um dia lá que o diabo botou foi quente, ela botou foi quente nele também. Ela disse que só ia parar depois que Deus manifestasse a sua glória. Você imagina a glória de Deus se manifestando assim na tua oração? Ela no escuro, de repente Deus se manifestou e veio aquela claridade. E o diabo teve que bater em retirada. E eles têm o maior acima de nós. Ela não deixa eles mesmo conversar com a gente, os vizinhos. Porque a gente prega, sabe? Eu acho engraçado, sabe? Vou concluir na mensagem. Mas um dia de madrugada eles chegaram lá perturbando. Pastor. Eu olhei na janela. Dá para o senhor ir orar ali, porque tem uma pessoa endemoniada. Bem 2 horas da manhã, irmão. Vida de pastor não é fácil não, viu? Já passou por isso? Já? Vida de pastor não é fácil não. Eu não estou pastoreando ultimamente. Vou confessar aqui o meu pecado. Não estou pastoreando, porque não quis. Porque me ofereceram e eu não quis. Mas de uns dias para cá o meu coração começou a aquecer de novo, sabe, Júnior? Eu acho que Deus tem ainda um negócio comigo nessa terra. Meu coração está ardendo, Edmilson. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu estou buscando santificar a minha vida, porque eu necessito. Para finalizar, como buscar a santificação, irmão? Como buscar? Primeiro, para a santificação, Efésios capítulo 5, verso 1 ao 11. Ser imitador de Deus. Engraçado que ser imitador de Deus, né? Não é denorex, mas nós temos que ser imitador. Deus, por isso que ele diz lá, né? Ser de santo. Porque eu sou santo, irmão. É simples. É simples. Antes de Jesus, nós não podíamos abrir a boca e dizer que sou santo. Alguém de nós diz assim: tu és santo? Sou. Por quê? Porque eu aceitei a quem pode me santificar. Meu Deus! Porque eu procuro viver pautado segundo a palavra dele. Me desvio do pecado, irmãos, e procuro andar pautado pelo poder da palavra de Deus. Ser imitador, outra coisa, andar em amor. O amor de Deus. Andar em pureza. Você encontra Efésios 5, 1 ao 11. Outra coisa, andar na luz. Quem anda na luz não anda em... Quem anda na luz não cai dentro do buraco. Outra coisa, andar em vigilância. Irmão, isso aqui de vigilância é interessante. A Bíblia diz que Jesus estava orando lá no monte. E ele chama os seus discípulos, Alex. E ele vai orar e destaca os 3. E dali ele se destaca mais à frente. Deixa os 3 aqui. Deixa os discípulos, que ele foi com todos. Mas ele deixou uma parte, levou 3 e depois se destacou. A Bíblia diz que ele foi, orou, voltou. O discípulo estava dormindo. Foi a segunda vez, a terceira.
E ele chega e vê os discípulos dormindo. E ele diz: vocês não podem nem um minuto, nem um momento vigiar, orar comigo? Aí ele diz: vigiai e orai, para que vocês não caiam na tentação. Né? É interessante, né? Porque a tentação vem para nós, irmão. Quem é que não é tentado todo dia? E é interessante que essa questão da tentação, irmãos, às vezes alguém pensa que ao ser tentado só é um homem com a mulher com o homem, nessa área. Mas nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele manda vigiar. Somos tentados a abandonar Jesus. O diabo, ele oferece algumas coisas para nós, irmão, que precisa nós estarmos de pé e vigilante. Trabalha de porteiro, de vigilante, tem que estar atento, né? E às vezes a gente dá cochila. Tem o vigilante e tem o dormilante. O dormilante é aquele que vai dormir. Mas em relação à palavra, irmão, vamos vigiar. Agora vamos usar a expressão dos crentes pentecostal: vigia, né? Porque o diabo, ele mostra os pacotes. O pacote é bem bonitinho, irmãos, bem arrumadinho, bonito, cheiroso, mas desvia crente. Eu trabalhei numa empresa e lá só era mulher, a maioria. E quando foi um certo dia, eu trabalhava numa máquina e tinha uma mulher que fazia os serviços gerais. E um dia ela teve a ousadia, irmão. O diabo usou a boca dela. Ela chegou para mim, eu lá na minha máquina, coberto de poeira. E ela chegou para mim e disse: ei, sabia que eu tenho coragem de ser tua amante? Aí eu disse: está queimado em nome de Jesus. Talvez alguém diz: o que tem a ver isso com a palavra? Tem. Vigia, crente. Júnior, hoje eu vim para dizer o que Deus me mandou. Vigia, crente. Você quer fogo no altar? Por que é que o fogo está tão apagadinho? Por que é? Será que em alguma área da vida você cedeu? Será que o diabo não te ofereceu uma coisa tão interessante que você está balançando? Todo mundo aqui é crente? É? Levante quem não é. Olha aí. Então a santidade é uma necessidade para nós. Ficamos em pé em nome de Jesus.